Olá, meu nome é Vitor Dantas e sou professor de Filosofia da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Você já parou para pensar que podem existir conhecimentos verdadeiros e conhecimentos falsos? Será que seria possível diferenciá-los? Em nossa aula de hoje falaremos justamente sobre esses assuntos. Vem comigo! Você já se questionou se aquilo que se passa na sua mente, nos seus pensamentos, tem de fato conexão com a realidade? Será que realmente conhecemos? Ou será que tudo aquilo que pensamos conhecer é fruto das nossas ideias, da nossa imaginação? Muitos pensadores no decorrer da história se debruçaram sobre essa pergunta. Hoje conheceremos alguns deles. Platão, em sua obra República, elabora uma alegoria, a alegoria da caverna. Observe a imagem. Nela, o cativo permanece desde sempre acorrentado, com o rosto voltado para a parede do fundo da caverna. Ele só consegue conhecer as sombras que se formam nessa mesma parede. Não tendo nunca visto o sol, a grama, árvores, nada além das sombras na parede, ele entende que aquela realidade que ele observa naquele momento é a única realidade existente. Para o cativo, as sombras na parede esgotam toda a possibilidade de conhecimento. Nada existe para ele fora daquilo que ele vê nas sombras. Mas não é por não conhecer o mundo fora da caverna que esse mundo deixa de existir. Para conhecer esse mundo como tal, o cativo precisa se libertar das amarras que o prendem, precisa escapar também da própria caverna, e isso exige muito esforço. A partir desse mito, percebemos que podem existir conhecimentos ilusórios, as sombras, e conhecimentos verdadeiros, o mundo fora da caverna. Muitas vezes, somos como o cativo da nossa história. Nos fixamos no conhecimento aparente, ou seja, naquilo que simplesmente vemos e ouvimos, e deixamos de buscar o conhecimento verdadeiro. Para ajudar na interpretação desse mito, eu indico um filme chamado O Quarto de Jack. Vale a pena assistir. A partir do mito da caverna, entendemos que o conhecimento é uma busca constante. Nós sempre estamos a caminho do mundo fora da caverna. Mas como distinguir o conhecimento aparente, as sombras dentro da caverna, do conhecimento verdadeiro, o mundo fora da caverna? Um instrumento poderoso para essa distinção é a argumentação. Você deve estar se perguntando o que é argumentação? Qual é o seu papel dentro da filosofia? Precisamos entender que a argumentação é uma condição necessária para o pensamento filosófico. Mas precisamos lembrar que existem alguns pressupostos que nos ajudam na construção da argumentação, ou seja, na forma com que nós construímos o nosso raciocínio. Preste atenção. Em nosso dia a dia, várias vezes, tentamos e precisamos encontrar argumentos, razões que possam explicar e dar sentido aos fatos, aos acontecimentos, ou formas de pensamentos que aparecem para a gente. Para fundamentarmos os nossos argumentos, nós precisamos colocar os nossos pensamentos em xeque e deixar que o outro decida se é válido ou não aquilo que queremos propor. Por isso, podemos dizer que os argumentos são muito importantes para a nossa vida. Mas será que qualquer tipo de argumento é válido? Será que podemos aceitar todo tipo de argumentação? Perguntas como essas foram formuladas por muitos pensadores ao longo da história. A argumentação é um discurso,
entre pessoas onde o objetivo é definir o que se está discutindo, o que é ou não válido, o que é ou não um bom argumento. Como podemos distinguir o conhecimento fundamentado em argumentos válidos de um saber não válido? O que é um saber baseado na autoridade? Uma boa argumentação é aquela que tem como objetivo convencer alguém sobre um determinado pensamento. Assim, espera-se que o conhecimento possua uma fundamentação, uma explicação, pois a nossa razão exige uma resposta que não seja aleatória. Ao nos questionarmos sobre algo, estamos buscando um conhecimento que seja uma resposta e não aceitamos qualquer resposta. Na filosofia, a argumentação se baseia em causas, em provas e efeitos. Para explicar isso, nós partimos de um importante princípio, o princípio da causalidade. Segundo ele, todo efeito é fruto de uma causa que lhe é anterior. Por exemplo, caso chova, o chão ficará molhado e, eventualmente, aparecerão poças de água. Desse modo, segundo esse princípio, podemos dizer que as poças de água no chão foram causadas pela chuva. Esse princípio foi formulado por Aristóteles. No pensamento aristotélico, a palavra causa também é usada como significado de explicação ou resposta a uma pergunta. Normalmente, as perguntas começam com um porquê. Essas são aquelas que exigem uma explicação, exigem uma resposta. Mas precisamos prestar atenção em uma coisa. Quando buscamos uma explicação ou causa, podemos cair num ciclo de debates intermináveis. Então, para compreendermos melhor o princípio da causalidade, vamos a um exemplo. Diante de um dia de sol, podemos nos perguntar: o que causa esse dia tão belo? E o que é tão diferente dele da escuridão e da noite? Na verdade, o que estamos querendo saber é a causa, a razão de ser de tal fenômeno. Podemos responder com base na experiência e na capacidade que temos de formular conceitos que a causa desse dia tão belo são os raios solares que iluminam e aquecem o nosso planeta. Assim, podemos dizer que a boa argumentação é aquela que encontra as razões, as causas. Mas será que um conhecimento pode ser válido simplesmente porque é dito por uma pessoa que naquele momento seja ocupante de um determinado cargo ou função? Será que o status de uma pessoa pode ser o critério para uma boa argumentação? Podemos aceitar uma resposta pelo nível de importância que uma determinada pessoa tem? Claro que não. Vamos para mais um exemplo. Aristóteles disse que a Terra é plana. Logo, a Terra é plana. Já sabemos, Aristóteles foi um dos mais importantes pensadores gregos. Mas uma boa argumentação não se submete à importância da pessoa ou ao cargo que eventualmente ela possa ocupar. Então, não é somente porque o Aristóteles disse que a Terra é plana que a Terra passará a ser plana. Aristóteles também desenvolveu uma ferramenta muito boa para nos ajudar a construir e a analisar os argumentos. O nome dessa ferramenta é a lógica. A lógica é o estudo dos princípios relativos aos argumentos. A lógica é o estudo da estrutura dos princípios relativos à argumentação válida. Aristóteles divide a lógica em duas partes. A lógica formal, que estabelece a forma correta das operações do pensamento, que analisa as regras se as regras foram aplicadas adequadamente.
a construção do pensamento ou a formulação da argumentação. E se ela é considerada válida ou não, ela se ocupa com a estrutura do pensamento. Já a lógica material se refere à aplicação das operações do pensamento segundo a matéria, a natureza dos objetos, pretendendo conhecer ou formular a argumentação sobre eles. Investiga a adequação do raciocínio à realidade. É também chamada de metodologia e, como tal, procura o método próprio de cada ciência. Na lógica formal, analisamos a estrutura do raciocínio. Na lógica material, nós analisamos como essa estrutura se aplica. Segundo Aristóteles, para que um argumento seja considerado válido, ele precisa obedecer a 3 princípios básicos. Princípio de não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É impossível que as proposições A igual a B e A igual a não B sejam ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, um objeto não pode ser quadrado e redondo ao mesmo tempo. Toda contradição é necessariamente falsa. O princípio de identidade, nosso segundo princípio. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Uma coisa é o que ela é. O que é, e o que não é, não é. A não é igual a B. A só pode ser igual a A. O terceiro princípio é o do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Então é o sim ou não. Espero, através dessas poucas dicas, ter ajudado você em uma melhor formulação dos seus argumentos e também em uma análise mais atenta daquilo que muitas vezes ouvimos por aí. Argumentos que nem sempre são válidos. Como diria Descartes, ouse saber. E por isso, nosso estudo não acaba aqui. Acesse o material no nosso aplicativo, ouça os podcasts e, se possível, tire dúvidas com seu professor. Hoje ficamos por aqui. Abraço e tchau!